Olá galera do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 109. Teoria de ácido e base, de acordo com Bronsted e Lowry. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos ver um novo tipo de conceito para as definições ácidos e bases, beleza? Mas antes de nós conhecermos esse novo conceito, vamos fazer uma revisãozinha rapidinho aqui de alguns conceitozinhos que nós aprendemos lá na playlist de primeiro ano, beleza? Para alguns aqui, alguns viram no ano passado, enquanto faziam um curso de ensino médio do primeiro ano. Pessoal, o que a teoria de ácido-base ela nos dizia, né? Ela nos dizia que ácido é toda e quaisquer substância que, quando ela encontra-se em água, libera íons H+, né? E por definição, ficou decidido que os ácidos seriam também todos os carinhas começados com H, beleza? Isso é apenas uma definiçãozinha da IUPAC. Só que essa definição, na época, ela inovou, ela foi a mudança, ela foi a top das top. Só que, depois, né, assim, além do nosso ácido, nós temos também a definiçãozinha de base. O que seria, então, a base? Seria todos e quaisquer carinha que, quando na água, ele libera íons do tipo OH-, né? Então, nós vimos lá nas nossas aulas de funções inorgânicas, né? Que nós já vimos lá nas aulas de funções inorgânicas que a amônia, ela também pode ser considerada uma base, né? E nós vimos o porquê disso tudo. Só que, galera, aqui nós temos algumas limitações. Olha só que coisa. Vocês conseguem observar, vendo apenas essas duas definiçõezinhas, quais poderiam ser, ou qual poderia ser essa limitação? Exatamente, pessoal. A teoria de Arrhenius, que foi proposta lá no ano de 1887, que naquela época revolucionou o século XIX, ela era limitada quando o solvente era a água. Então, um ácido e uma base, eles não poderiam existir se não fosse estar utilizando pela água. Só que algum tempo depois, alguns anos mais à frente, estudiosos começaram a perceber que alguns elementos, algumas substâncias, elas tinham características de ácidos e bases e estavam fora de água. Por que isso acontecia então, pessoal? Então, para responder isso, não foi o Arrhenius que nos respondeu isso. Foram dois cientistas distintos, né, que realizaram trabalhos distintos, um chamado Bronsted e o outro chamado Lowry, por volta do ano de 1923. Esses dois carinhas, galera, eles disseram o seguinte, ó, pessoal, ácido é aquele cara que é capaz de doar um próton. Só fazer uma colinha aqui do lado para nós relembrarmos. Temos aqui um átomo de hidrogênio comum, um próton, um elétron. Se ele perde esse elétron, por algum motivo, ele passa a ser apenas um próton. Ou então a espécie da forma que nós representamos como o íon H+. Então o que esse carinha ele fala é o seguinte: o ácido é aquele carinha que ele é capaz de doar um próton. Então, galera, vamos ver aqui para esse sistema de equilíbrio que nós temos representado aqui, nós temos equacionado aqui, e vamos ver qual desses carinhas eles são ácido, quais desses carinhas são base. Bom, se o ácido ele é aquela espécie que ela é capaz de doar um próton, observem que aqui eu tenho um hidrogênio a mais do que aqui, não é verdade? Então, já que esse carinha foi o carinha capaz de doar esse próton, ele passa a ser o ácido. Então, tá aqui o nosso ácido, beleza? E, em contrapartida, se nós temos uma base, o que seria a base, então, de acordo com essa nova definiçãozinha?
é aquela espécie capaz de receber aquele próton que foi doado, ou receber um próton distinto qualquer, belezinha? Então, olha bem para esse carinha aqui. Vocês estão vendo que aqui a amônia ela tem um hidrogênio a menos do que aqui desse lado, não é verdade? E ela aqui não foi capaz de receber esse próton que veio da água. Então a amônia aqui nesse caso é a nossa base. Beleza? Então essa é a teoria de Bronce de Lowry. Base é a espécie capaz de receber o próton e o ácido é a espécie capaz de doar esse próton. E todos esses outros carinhas aqui, galera, como que eles vão entrar nessa classificação? Bom, para nós entendermos esses outros carinhas aqui, eu vou mostrar no modelito para vocês, beleza? Vamos lá então. Para ilustrar então, galera, o objeto de estudo da nossa aula de hoje, eu vou fazer o HNO3 no modelinho e a água também no modelinho de moléculas, beleza? E nós iremos acompanhar o que acontece com a reação química nos nossos produtos aqui. E depois nós aprenderemos a fazer essa classificação deles. Então, pessoal, para ilustrar o que aconteceu aqui, eu trouxe aqui para vocês a estrutura de Lewis do HNO3, aonde essas bolinhas azuis nós estamos considerando que são os oxigênios e esses pontinhos brancos aqui são os pares de elétrons não ligantes. Essa bolinha branca aqui, ela é o oxigênio ácido, né, da parte ácida, belezinha? E essa bolotinha vermelha aqui, ela é o nitrogênio. E aqui deste outro lado, galera, nós temos então a água, certo? E ela tem 2 pares de elétrons não ligantes. Tranquilinho? Então, agora nós vamos ver o que acontece naquela reação química em que nós teremos o HNO3 reagindo com a água, né? Trazer aqui de novo o esboçozinho para vocês verem. Nós temos aqui o HNO3 reagindo com a água, produzindo o íon hidrônio, né? É o nome desse carinha aqui, o H3O+, ou só H+, como nós representamos, mais o NO3-. Belezinha? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, galera. O HNO3, que é esse carinha grandão aqui, ele tem a capacidade de doar o próton, beleza? Então, ele vai doar esse próton, beleza? Ficando aqui com esse parzinho, ficando aqui com os elétrons. Então, vamos representar os elétrons aqui pelo pininho menor. Então aquela espécie perdeu o hidrogênio ácido e ficou agora na forma de NO3, beleza? Então nós temos aqui o NO3 representado aqui no modelinho com todos os seus pares de elétrons não ligantes. Tranquilinho, tranquilinho, pessoal? Facinho, facinho? Então, se esse carinha perdeu um hidrogênio, ele passou a ser, então, ele é a espécie ácida. Vocês concordam comigo? Ele perdeu o hidrogênio dele, ele não tem mais o hidrogênio dele. Então, ele tinha aquele hidrogênio dele foi para outro lugar. Por isso que ele é considerado a espécie ácida. Agora, nós temos a água aqui feliz da vida, com seus 2 pares de elétrons não ligantes, né? E estão lá, toda bonitinha. Aí vem aqui o hidrogênio. Aí ele vê um par de elétrons não ligantes e ele vai se ligar com esse par de elétrons não ligante, né? Colocar aqui no modelinho e vai formar então uma nova ligação química, formando então o hidrônio, belezinha? Que a gente representa simplificadamente como H+. Mas na verdade, galera, o íon H+, nada mais é do que o hidrônio que nós estamos vendo aqui. Só que, pessoal, presta atenção numa coisa. Vamos voltar aqui de novo. Vamos fingir que nada disso ainda tenha acontecido. A água, ela não tem os pares de elétrons não ligantes e ela não vem e recebe o hidrogênio aqui para ligar com ela aqui e fazer uma nova ligação química, que antigamente era chamada de ligações dativa.
Pessoal, quando essa espécie, já que ela recebeu o próton, ela é uma base. Vocês estão lembrados disso? Então a água, nesse caso aqui, da nossa representaçãozinha aqui, ela recebe o próton que foi perdido aqui desse carinha. Então, se aqui é um ácido que ele perdeu, e a água aqui, então, ela vai ser o quê? Vai ser a base. Então, aquela que não tinha classificação, aquela que antes nós falávamos, a água é uma água, independente do que seja, ela agora se tornou uma base. Belezinha? Então, pessoal, e agora? Vem outra definição muito curiosa. Se nós tínhamos um ácido, nós tínhamos uma base, e agora com o meu íon NO3-, olha o tanto de parzinho de elétrons que nós temos aqui deste lado. Será que ele poderia voltar a ser HNO3 de novo? Poderia, né, pessoal? Ele não tem os elétrons aqui. Basta que venha um hidrogênio vazio e se encaixe aqui. Tranquilinho? Só que ele também é um ácido. Porque ele também é um ácido, porque ele também... Perdão, pessoal, ele não é um ácido. Me desculpa, ele é uma base. Ele é uma base porque ele pode receber o elétron e se enfiar aqui. Não é verdade? Receber o hidrogênio. Ele tem os elétrons. Agora falta vir o hidrogênio e se ligar para ele e ele vai voltar. Ele se torna uma base, igual à água. E, de maneira contrária, né, já que nós temos aqui agora um excesso de íons H+, pode perder também esse hidrogênio e agir como uma base. Beleza? Perdão, como um ácido. Né? Eu tô confundindo tudo hoje, os conceitos. Tá bravo. Então, pessoal, por que o NO3 ele não age como uma base e volta a ser HNO3? Na verdade, ele age, né? Por isso que tem a questão do equilíbrio. Mas por que isso não predomina e por que o hidrônio ele não perde esse hidrogênio e age como um ácido? Por que as reações químicas, o equilíbrio químico acontece desse jeito? Pessoal, vamos ver isso daqui lá na teoria, beleza? Vamos lá. Eu havia perguntado para vocês aqui na outra parte do estúdio por que o hidrônio ele não age como um ácido e volta a ser HNO3 e por que o NO3 ele não age como uma base, né, para voltar tudo como estava sendo antes. Pessoal, olha só que coisa bizarra. Aqui está acontecendo um equilíbrio e a gente já falou que é o mesmo que no equilíbrio químico está acontecendo daqui para cá, como está acontecendo também daqui para cá, belezinha? E nós vimos que nós temos um ácido e nós temos também uma base no equilíbrio químico, tranquilo? Então, primeira coisa que nós temos que entender desses conceitos ácido e base: um não age sem o outro. Um só pode existir na existência do outro, tranquilo? Só que eu virei para vocês e falei assim, pessoal, mas aqui o hidrônio ele pode agir como um ácido e o NO3 pode agir como uma base. E aí, qual saber de qual é qual? Aí, pessoal, depende do ponto de vista, literalmente. Por quê? Do HNO3 para o NO3, nós estamos perdendo um próton, beleza? Só que se esse cara aqui, ele era o nosso ácido, ele está nos nossos reagentes, ele vai formar uma base conjugada. Então, não vai reagir o ácido com a base conjugada dele. Um ácido, quando ele perde um próton, ele forma a base conjugada. A mesma coisa da base. Quando ela ganha um próton, ela se torna o ácido conjugado. Belezinha? Então, essa daqui são duas definiçõezinhas dos conceitos ácidos e bases. Daqui a pouco, já eu vou explicar para vocês porque dessa diferenciação. Mas antes de eu explicar elas para vocês, vamos ver aqui nesse caso. Se a amônia é uma base e está reagindo com a água,
para a reação ácido-base acontecer, um depende do outro, não é verdade? Então, a amônia age como um ácido, como uma base, e a água age como um ácido. Enquanto isso, o íon NH4 veio proveniente de uma base. Então, ele se torna o seu ácido conjugado. E o OH-, que veio de um ácido, se torna a base conjugada. Por que esse tal de ácido conjugado, essa tal de base conjugada, pessoal? Primeiro, o par conjugado, ele veio de uma outra espécie que ela era inicialmente ácida ou base, beleza? E os pares ácidos e bases conjugados, nós damos esse nome justamente para indicar que eles são mais fracos do que a nossa etapa anterior. Aí vem aquela pergunta, tá, que o ácido e a base são mais fracos do que aquele outro, não sei o que, blá blá blá. Mas como eu vou saber se um ácido ele é mais fraco ou mais forte do que o outro? Justamente pelo valor da constante de equilíbrio, beleza? Olha aqui nossa constante de equilíbrio. Ela não é produto sobre reagente? Então, se eu tenho a maior quantidade, a maior concentração nos produtos, ou tenho um Kc alto, significa que o quê? A reação ela está acontecendo muito no sentido direto, ou seja, dos reagentes para os produtos. Mas, num caso contrário, vamos pegar uma outra canetinha aqui para diferenciar um pouquinho. Num caso contrário, se eu tenho uma baixa concentração a minha constante ela tem um valor baixinho, os meus reagentes eles têm alta concentração, belezinha? E por esse motivo o equilíbrio ele é deslocado para cá, ou seja, tem maior quantidade dos meus reagentes. Princípios de Le Chatelier então sendo aplicado nisso daqui. Pessoal, dessa maneira é que nós decidimos, que nós vemos se um ácido ele é mais forte ou mais fraco do que o outro. É apenas olhando os valores das constantes. Tem alguns ácidos e algumas bases que eles são tão fortes, mas tão fortes, que nem valor de constante tem. Entendeu? Por quê? A ideia da força de ácido e base é o tanto que ele dissocia. E esses ácidos e essas bases que dissociam totalmente já não tem valor da constante. Não tem sentido, porque o equilíbrio é quase todo deslocado no sentido dos produtos, que basicamente ele não existe na sua fórmula molecular. Então, dessa forma, nós decidimos qual que é um ácido mais fraco ou mais forte do que o outro. É o quê? Apenas observando o valor da constante. Beleza? Então, eu não quis falar com vocês lá nas funções inorgânicas justamente para que nós pudéssemos estar trabalhando sobre essa ideia da interpretação dos valores das constantes das reações químicas. Tranquilinho, pessoal? E, então, para finalizar da aula de hoje, a teoria de Bronsted-Lowry, que nós aprendemos aqui nessa aulita de hoje, ela é uma teoria que ela abrange a teoria de Arrhenius. Então, para nós finalizarmos legal essa aula de hoje, galera, nós podemos concluir que o seguinte: todo ácido ou toda base de Arrhenius também pode ser de Bronsted-Lowry, mas nem sempre a de Bronsted-Lowry vai ser de Arrhenius, porque o Bronsted-Lowry, essa teoria, ela foi além dos solventes, do solvente da água, ela abrangeu solventes orgânicos também. Beleza? Então, pessoal, como que vocês ainda não sabem mecanismos de reações, nós não falamos sobre isso ainda, eu vou deixar aqui de para casa para vocês alguns exercíciozinhos para vocês treinarem em falar qual que é o ácido, qual que é a base, qual que é o par conjugado de cada um deles. Belezinha? Qualquer dúvida me deixem aí nos comentários e falem quais são as dúvidas ou me mandem um e-mail também. Tranquilo, galera? Então tá bom. Um abraço a todos vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muitos conteúdos novos, eu reconheço isso, mas é conteúdo de extrema importância na química. Beleza?
Então tá bom, galera. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!